Fala aí, galera do Dominantes Online, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, aqui é o Caio, tá? E hoje nós vamos aqui gravar mais uma aula nossa sobre um dos filósofos barra sociólogos barra intelectuais mais importantes do século XIX, que é o Max Weber, né? Max Weber, que nasceu no contexto ali da unificação alemã, né? 1864, inclusive tem uma das grandes batalhas desse contexto, a Batalha Áustrio-Prussiana, né? E que virá a falecer em 1920, também um ano bastante importante, já que a Alemanha está passando por muitas transformações sociais. Vocês vão ver que todo esse contexto, né, ele tem muito a ver com a obra do próprio Weber. Então, vamos aqui, galera, vamos ver um pouquinho do Weber. Está aqui uma representação dele, né? Uma imagem para vocês terem uma noção de quem era Weber. Bom, vamos lá, pessoal. Como nós já comentamos aqui de maneira mais rasa aqui no início do nosso vídeo, tá? O Weber, ele nasce no contexto da Segunda Revolução Industrial, e a Segunda Revolução Industrial, especialmente na Europa, ela vai atingir o seu ápice ou maior pujança na Alemanha, né? Então, por isso que vocês vão ver tantos filósofos, tantos pensadores, tantos sociólogos, tantos intelectuais alemães. Nós vemos Kant, nós vemos Hegel, nós vemos Marx, nós vemos, né, o próprio Weber, depois tem a escola de Frankfurt, tá? Então a Alemanha, ela se torna um campo muito fértil para essa intelectualidade, para essa filosofia, sociologia, tanto que alguns aspectos do Weber, do Durkheim e do Marx nós vemos aqui em filosofia, e outros aspectos que vocês verão, inclusive, nas aulas de sociologia, os mesmos autores, mas por uma outra perspectiva, tá? Não estranhem esse fato. Então, galera, nós vamos ver aqui, tá, o contexto da Revolução Industrial e o imperialismo, né, que o precede, sendo muito importante na formação, né, do Weber, até porque o Weber ele vai ter muita contribuição também no campo, tá, da política, especialmente, como a gente já disse aqui também, na formação da Alemanha, nesse contexto de formação da Alemanha, né, porque apesar de existir, entre aspas, uma cultura alemã, um idioma alemão, e o nacionalismo alemão ele vem ganhando proeminência pelo menos desde 1848, né, com a Primavera dos Povos. Tá? O país alemão em si ele não existia ainda. Então nós estamos passando por esse processo de formação, na qual temos algumas batalhas importantes, alguns movimentos importantes que vocês vão ver nas aulas de história. Tá? Então todo esse contexto político, essa nova dinâmica social vai ser muito importante também na obra de Weber, especialmente quando ele fala sobre a ética, que é o ponto fundamental aqui da nossa aula, tá? Além disso, posteriormente a esse processo, nós temos um período ali do final do século XIX até a Primeira Guerra Mundial, conhecido como Paz Armada, né? E a sociedade que se forma é a chamada Belle Époque, num anacronismo, é um termo que vem posteriormente, né, a esse momento. Então, esse momento, esses 30, 40 anos, é um campo muito frutífero para os estudos filosóficos e para os estudos sociais, tá? Porque essa sociedade que se forma, ela passa por mudanças muito repentinas, né? E essas mudanças elas vão inspirar esses filósofos aqui que nós estamos falando aqui nesse momento, tá? Posteriormente, com a Primeira Guerra Mundial e a República de Weimar, tá? Especialmente falando agora de Alemanha, tá? Essa mudança social ela é muito brusca, ela é muito repentina, e o próprio Weber ele é importante porque ele é um político e ele é um filósofo que está nesse processo, inclusive, tá? Ele é um dos caras que ajudam ali a pensar, a formular a ideia do Tratado de Versalhes, e especialmente a primeira Constituição, tá, ali da República de Weimar em 1919. O Weber é uma dessas personalidades, um desses membros da intelectualidade alemã que está por trás desse processo, né? Já que ele também segue carreira na diplomacia, mas especialmente na política. Então todo esse contexto vai ser percebido aqui na obra do Weber, que nós vamos ver agora, tá? Quando ele aplica o método científico no estudo da sociedade. Então ele é importante, especialmente por ele seguir ali uma corrente materialista, digamos assim, né, da aplicabilidade, né, das relações e do método científico no estudo da sociedade, ali também flertando um pouco com o positivismo, apesar de não ser exatamente o positivista, mas essa questão do método científico nos estudos da sociedade, assim como o Marx também vai ser bastante importante, tá? E é isso que a gente vai começar a ver agora como a chamada sociologia compreensiva, ou seja, buscando ali, né, se compreender a sociedade a partir de um método sociológico. Ok, galera? Vamos lá. Então, o que é a sociedade para Weber? Como é que ele pensa essa sociedade?
Tá bom? Um ponto que é importante aqui, tá, é que o Weber fala que é impossível de se analisar parcialmente, tá, a sociedade mesmo por uma perspectiva científica, já que estamos nós inseridos na própria sociedade, tá, nossos aspectos morais, éticos e filosóficos, eles estão influenciados pelo meio. Então seria impossível você analisar uma sociedade sem nenhum tipo de paixão, sem nenhum tipo de ideologia. Nós vamos ver esse termo também bastante ali com Marx depois. Então seria possível partir de qualquer perspectiva imparcial. Porém, deveríamos se aproximar o máximo possível dessa imparcialidade, tá? Justamente seguindo um método científico que é um método racional. Beleza? E outro ponto que é também importante é que, por mais que nós sejamos influenciados pelo meio, tá, o sujeito ele é em si individual. Então as suas ações elas são influenciadas pelo meio, mas elas são, em última análise, individuais. Então daí a questão da imparcialidade, ela também ser reforçada por essa ideia de individualidade, ou seja, por mais que você esteja inserido em um contexto, cada indivíduo é um indivíduo, né, que age à sua própria maneira, tá? E essas ações, elas são chamadas pelo Weber de ações sociais, ou seja, ações do indivíduo num contexto da sociedade. E essas ações elas podem ser divididas de duas maneiras: as ações irracionais, né, aquelas que não são movidas pela razão, e as ações racionais, movidas pela razão. Um dos pontos importantes do Weber é que ele é muito claro nos termos que ele usa, né? Se vocês pegarem aqui e fizerem uma comparação com Kant, por exemplo, é algo muito mais, com termos muito mais rebuscados, né, do que a análise do Weber. Eu não estou dizendo que um autor seria mais intelectual que o outro, não é isso, mas o Weber ele é muito mais simples na terminologia que ele usa, então isso ajuda também na questão dos estudos sobre a obra weberiana. Então, as ações sociais irracionais, elas podem ser afetivas, né, motivadas pelos sentimentos, raiva, amor, ódio, paixão, tá? Ou elas podem ser as tradicionais, movidas pelos costumes e pela cultura. Lembra que a gente falou aqui que essa sociedade alemã estava se formando, então o nacionalismo alemão, né, o pan-germanismo, ele pregava muito pelos costumes e por uma tradição, uma cultura alemã, tá? Então o Weber vai enxergar, né, nessa exacerbação, né, nesse reforço desse nacionalismo, algo que motivaria ações individuais em um contexto mais amplo pelo tradicionalismo. Por outro lado, racionalmente falando, nós teríamos as ações sociais finais, aquelas feitas através de uma escolha racional, e aqui a gente pode pegar o termo do Aufklärung, do esclarecimento, tá? Que o Weber ele vai fazer uso dele também, beleza? Além das ações racionais movidas por valores, aquelas que são movidas por valores, tá? De forma mais ampla, além de valores morais e éticos, ou seja, que você tem ali algum padrão de moral, especialmente de ética. Nós vamos ver que o Weber, perdão, ele fala muito sobre a questão da ética, inclusive a obra-prima dele é um livro que fala sobre ética, tá? Uma ética protestante, nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, que esses fatores influenciariam, tá, na ação dos indivíduos, beleza? Na individualidade do sujeito, ou seja, o Kant, a gente pode fazer aqui numa posição a Durkheim. Durkheim ele enxerga o ser, em última análise, como algo coletivo. São os fatos sociais. Lembra que nós já abordamos aquela questão daquele grande sistema, como Durkheim enxerga a sociedade, né? Que a sociedade seria um grande ente vivo. O Weber, por outro lado, não. Ele enxerga o oposto. Ele enxerga na sociedade um grande corpo, porém, em última análise, composto por ações individuais de sujeitos. Por mais que tenham ali aspectos comuns, são pautadas na individualidade do sujeito. Então, essas relações, tá, que se dão entre sujeitos são chamadas de relações sociais, mas compartilhadas por indivíduos. Beleza, galera? Agora vamos falar um pouquinho sobre a ética segundo Weber, tá? A obra magna dele, tá, é a Ética Protestante do Espírito do Capitalismo, uma obra de 1905, beleza? Na qual ele vai abordar o desenvolvimento do capitalismo em sociedades protestantes, tá? Na qual ele vai dizer que essa ética protestante, ela foi fundamental para se criar ali um espírito favorável ao capitalismo, especialmente ele vai falar do calvinismo, tá? Mas a Alemanha, ele tendo a sua maioria luterana, também entraria nessa análise aí. Então ele vai fazer essa correlação entre o calvinismo, né, aquela vertente protestante que surge ali na Suíça a partir da obra de João Calvino,
tá? No século XVI, e que ela se espalha muito rapidamente para outros países, como os Países Baixos, ela se espalha, né, pela França, que são chamados huguenotes, ela se espalha pela Inglaterra, né, os chamados puritanos, ela se espalha pela Escócia, pela Irlanda, já são chamados presbiterianos. Posteriormente, a migração de puritanos e presbiterianos para os Estados Unidos e a própria colonização, né, do que futuramente viria a ser os Estados Unidos, inicialmente das 13 colônias, é uma colonização de caráter puritano, é o que define, em última análise, a identidade estadunidense. Isso é importante porque os Estados Unidos é o berço da segunda revolução industrial, junto com a própria Alemanha. Então, a partir dessa análise, de uma perspectiva inicialmente religiosa e política, o Weber ele chega a uma conclusão de caráter ético e econômico, tá? Na qual a valorização do trabalho e a acumulação de riquezas, ali em um arcabouço, em um contexto da ideia de predestinação, que é fundamental na obra de João Calvino, é fundamental para o desenvolvimento do próprio capitalismo, na qual a acumulação de riqueza é um cerne, é a base do próprio sistema capitalista, na qual se acumula riqueza, tá? E essa riqueza ela é poupada e depois ela é investida. Daí essa é a ideia de capital, que não é necessariamente dinheiro, como a gente vai perceber aqui já na nossa aula falando sobre Marx. Tá? Então, essa sociedade protestante, organizada sob uma ética protestante, ela seria, em última análise, racional. Tá? E aqui a gente pode fazer um parêntese, né, com o século XVIII, com o iluminismo, na qual muitas sociedades protestantes vão desenvolver as ideias iluministas. E essa sociedade, né, sob uma ética protestante influenciada pelas ideias iluministas, seria bastante complexa. Então, dessa complexificação, surgiria a disciplina que é fundamental para o desenvolvimento e para as bases do sistema capitalista. Por outro lado, né, nós temos o Weber falando que o catolicismo seria, apesar de não ser exatamente o que ocorreria de fato, mas ele pregaria a pobreza. O voto de pobreza é muito importante, né? As ideias do Concílio de Trento, ali, contra a Reforma, fazem uma tentativa de voltar a esse cristianismo primitivo, a esse voto de pobreza, a desprender-se dos bens materiais, até porque, né, tem uma passagem, né, de Jesus que é muito importante, a ideia do dê a César o que é de César, o meu reino é o reino dos céus, ou seja, existia ali uma ideia de que as riquezas materiais seriam algo passageiro e a riqueza de fato estaria num outro plano, no plano do paraíso. Então, por mais que nós sabemos que isso seria algo muito mais do discurso do que da prática, tanto que a própria reforma ela se dá, né, por causa de questões ali de cobrança de alguns valores, de algumas questões que não seriam exatamente as mais honestas, digamos assim, tá? Nós temos o catolicismo ali funcionando como meio que um obstáculo para o desenvolvimento do capitalismo, especialmente pela questão do voto de pobreza, mas também pela questão de desvalorizar ou até não aceitar mesmo a ideia dos juros, né? A ideia dos juros e a ideia do lucro. Tá? Isso era condenado pelo capitalismo, então não era um terreno que estimulasse, né, o desenvolvimento do capitalismo. Além disso, o próprio Weber fala que as religiões orientais, e aqui a gente pode fazer até um paralelo com o próprio imperialismo, né, que as religiões orientais elas se baseariam muito na ideia de os deuses serem uma presença mais constante no dia a dia. Então, enquanto o Ocidente, você veria o Deus muito mais como um ser superior e não tão presente no seu dia a dia. E aqui a gente pode fazer até uma análise, né, de um olhar bastante orientalista que o Weber tem, até porque a própria noção do imperialismo ela era bastante orientalista, né? Aquela ideia ali do Edward Said, que o Ocidente cria uma versão do Oriente, né, idealizada justamente para inferiorizar esse Oriente, e o imperialismo dependia disso, daquela ideia do fardo do homem branco, né, da missão civilizatória, de mostrar o Ocidente como superior e que seria quase como uma missão sagrada, levar a civilização. Então essa ideia dele do Oriente se mostrar os deuses muito presentes no dia a dia, tá? E do próprio catolicismo, que nesse momento já era uma religião muito mais forte na América Latina especialmente, a gente pode analisar também sob uma perspectiva até imperialista e de superioridade, né, do Ocidente em relação a essas duas áreas do mundo. Então essa ética que o Weber enxerga como fundamental para o desenvolvimento do capitalismo, das bases capitalistas,
é muito baseada numa ética protestante, em última análise, uma ética calvinista. Beleza, galera? As principais obras do Weber, só para a gente finalizar aqui a nossa aula, são A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que é a obra magna dele, a mais cobrada, que vocês podem ter certeza que prova sim, outra também, ela é mencionada de alguma forma, tá? Se não em história, se não em sociologia, em filosofia, ou nas três, ou em uma das três, podem contar que essa obra é mencionada, tá? Ciência e Política das Vocações, de 1917, e Economia e Sociedade, que já é uma obra publicada pós-mortem, né? Já 2 anos de morte dele, em 1922. Beleza, galera? Então é isso, valeu, um abraço, tamo junto.